Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o Governo Divino, de eternidade a eternidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, o Reino de Deus, a desconexão da criação. Ó Senhor Jesus, você quer mostrar para nós que houve essa desconexão, né? O homem, né? Todas as criaturas são ligadas a Deus, Senhor Jesus, porque Deus criou todas as coisas a partir dele mesmo, a partir da sua palavra, do seu poder, mas o inimigo gerou uma rebelião, gerou uma desconexão, e ele não ficou satisfeito quando Deus criou o homem, e o homem podia obedecer a Deus. Então ele quis estragar isso também, ó Senhor Jesus, né? Mostrando que ele sabe lidar com as coisas. Ele quer provar, ele quis provar para Deus que ele saberia entender o homem muito melhor do que Deus, ó Senhor Jesus, que é o Criador. E aí ele quis propor para Deus, olha, você não vai entender o que vai acontecer, mas Deus ele é muito superior. Em Cristo, ele já conhecia a humanidade, ó Senhor Jesus. Em Cristo ele já tinha aprovado a humanidade, né? Já tinha redimido a humanidade, Senhor Jesus. E ele mostra para nós que Cristo é muito superior. O inimigo, ele só sabe lidar com as coisas exteriores. E ele quer sempre tirar os olhos do homem das coisas espirituais. Levar os homens só a se importar com as coisas exteriores. Mas Deus, ele quer muito mais do que as coisas exteriores. Ele quer tocar no interior do homem, nas coisas interiores, nas coisas do Espírito. O inimigo não tem vez, ele não entende. Deus é muito superior a ele, porque Deus não só vê as coisas exteriores, mas também vê o coração, ele vê o interior. E se nós vivermos pelo homem interior, né, vivemos pelo nosso espírito, nós vamos estar longe da esfera de alcance de Satanás, porque ele não entende as coisas do espírito, ele não sabe como que Deus vai conduzir todas as coisas. E é isso que realmente vai nos guardar, a gente experimentar o trabalhar de Deus em nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um capo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita. E combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. João capítulo 2, versículo 25. Ó Senhor Jesus. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. A experiência de Jó. Ó Senhor Jesus. No livro de Jó, vemos que os anjos se reuniam diante de Deus. Os filhos de Deus aqui são os anjos, e esse lugar é no monte da congregação. Satanás ainda estava entre eles. Enquanto Deus não executar sua sentença contra esse rebelde, tudo o que ele lhe havia dado continua em vigor, como autoridade sobre a criação e seu direito de ir até o monte da congregação entre os anjos. Na verdade, isso tudo ele deveria ter devolvido a Deus. Todavia, como ele se rebelou, não mais está sob a autoridade de Deus, tendo estabelecido um império paralelo à autoridade divina. Entretanto, ali no monte da congregação, ele não faz sua própria vontade. Antes, tem de obedecer, pois o reino de Deus está lá. Ó Senhor Jesus. Nessa ocasião, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é o acusador. Ele gosta de rodear a terra para ver o que estamos fazendo e nos acusar diante de Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus?
Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Satanás queria mostrar a Deus que ele não conhecia Jó realmente, que Deus precisava dele, uma criatura, para lidar com o homem que criara. Na ocasião do encontro relatado no livro de Jó, Satanás não sabia que alguns milhares de anos depois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornaria um homem. Jesus viveu uma vida totalmente obediente a Deus. Mediante sua morte na cruz, ele nos redimiu com seu sangue precioso, e em sua ressurreição, Deus o gerou e o admitiu como Filho de Deus. Como homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus, porque como Deus, ele já era filho unigênito de Deus. Agora, na ressurreição, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Ó Senhor Jesus! Cristo ofereceu a Deus, pelo Espírito eterno, todo o seu sacrifício realizado aqui, desde sua encarnação, viver humano, morte na cruz, ressurreição e ascensão, tudo isso, feito no tempo, foi lançado na eternidade. Por isso Deus, na eternidade passada, já conhecia o homem. Satanás, entretanto, não sabia disso. Ele achava que Deus não conhece o homem, mas Deus o conhece sim, porque ele vive na eternidade, onde não há limitação de tempo e espaço, onde toda a obra de Cristo, pelo Espírito eterno, também está. Ó Senhor Jesus! Lemos que Satanás arruinou a vida de Jó. Ele acabou com seus filhos e seus bens. Nos versículos seguintes, vemos a reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás perdeu a primeira batalha, pois Jó não blasfemou contra Deus. Contudo, Satanás tentou novamente em outra oportunidade. Satanás recebeu permissão para tocar em Jó, contanto que não lhe tirasse a vida. Ele fez com que o corpo de Jó fosse tomado de úlceras malignas, ficasse cheio de pus, e isso coçava muito. Jó passou a viver em um estado lamentável. Ó Senhor Jesus! Não é fácil suportar tudo aquilo pelo que Jó passou. Ele tinha muitas posses e de repente perdeu tudo, inclusive seus filhos. Além disso, foi acometido de pragas, úlceras, pus e coceira. Mas Jó era realmente um homem reto e íntegro, e não blasfemou contra Deus. O que Satanás não conseguia entender era a intenção de Deus. Deus permitiu tudo isso, pois queria tocar no interior de Jó. Satanás achava que Deus precisava dele para governar sobre a criação, mas Deus mostrava a Satanás que não só entende a criação exteriormente, mas muito mais a entende interiormente, mais até que o próprio Satanás consegue entender. Louvado seja o Senhor por sua sabedoria. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, por que Satanás podia reunir-se com Deus junto aos anjos, como relata o livro de Jó? Ó Senhor Jesus! É porque Deus ele não revogou, a autoridade que deu para ele. Senhor Jesus, ele deveria ter entregue de volta. Olha, não estou mais te servindo, não quero mais. Mas ele não, ele é soberbo, ele é arrogante, ele acha que ele tem direito de estar nas coisas celestiais tanto quanto Deus. Ele se acha tão superior quanto Deus, mas ele só entende as coisas exteriores. E ele acha que seu entendimento é superior. Ele não entende as coisas interiores. Senhor Jesus, por isso que Deus ele quer tocar o nosso interior. A vida de Deus parte do nosso interior. Se a gente ficar focado só nas coisas exteriores, o inimigo vai conseguir nos enganar. Mas se eu obedecer à unção interior, ele não entende, ele não tem essa capacidade. Apesar de ser muito capaz, mas ele só é capaz para as coisas exteriores. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dá uma capacidade muito maior quando a gente é guiado pelas coisas interiores. É aí que está a bênção, é aí que está a direção, a verdadeira vida de Deus. E é isso que a gente precisa realmente aprender. Viver pelo Espírito, viver pela direção de Deus que é interior. Isso confunde o inimigo, isso nos livra da mão do inimigo. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave, Cristo ofereceu a Deus
pelo Espírito eterno, onde Deus está, Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. Cristo, como homem, ele teve todo o viver diante de Deus e tudo o que ele fez, ele entregou a Deus. Mas não entregou para Deus na esfera terrena. Ele entregou para Deus na esfera celestial. Ele entregou pelo Espírito eterno. Ele colocou toda a sua obra aonde Deus está. E aonde Deus está, o inimigo não pode mexer. Ele pode se apresentar diante de Deus no monte da congregação, mas não pode passar dali. Ó Senhor Jesus. Ele, no monte da congregação, não pode fazer sua própria vontade. Ele tem que obedecer a Deus. E Cristo colocou tudo aonde Deus está, onde ele não tem acesso. Por isso, quando a gente vive no Espírito, ele não consegue fazer nada, porque ele não tem acesso. Ele não consegue, ele só consegue rodear, passear e ver o que a gente está fazendo exteriormente. Ele não consegue ver a nossa direção interior. Por isso, a gente precisa realmente praticar a palavra de Deus e estabelecer a autoridade de Deus sobre toda a terra, para ele ver que ele está perdendo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso o Senhor tem mostrado para nós que a gente precisa manifestar a vida. Né? A vida de Deus está colocada aí em nós, mas ela não é manifestada como conhecimento. Ela é manifestada através do amor. Deus é amor. Então o Senhor ele quer que a gente manifeste o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então o inimigo ele só conhece as coisas exteriores. Por isso que o Senhor quer que a gente pratique a palavra. Enquanto a vida de Deus, a palavra de Deus está só no nosso interior, o inimigo ele não tem acesso a isso. Ele não tem acesso a essas coisas de Deus. Então, a nossa aparência é como de qualquer outro. Mas quando você pratica, você expressa a Deus, aí sim. Aí ele vai olhar, olha, aquele lá vai praticar alguma coisa, vou levar ele para ficar fazendo coisas exteriores, aí eu que vou conduzir ele, porque eu conheço o homem. Eu sei como é que eu posso conduzir o homem, eu sei como que eu posso tirar o homem da presença de Deus. Eu conheço aquele ali eu vou levar. Aí de repente você vai e manifesta a Deus. Você expressa a Deus. Aí ele olha e fala, agora não dá. Vou dar mais uma volta por aí, quem sabe daqui a pouco. É o que acontece, né? Ele se apresentou diante de Deus, Deus provocou ele. Né? Você conhece meu servo Jó? Senhor Jesus. Né? Ele já tinha visto a vida de Jó, mas quando ele percebeu que Deus queria usar Jó, não pode. Ó Senhor Jesus. É o que a gente realmente perceber quando algo na nossa vida toca na vida de Deus, isso incomoda o inimigo. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, a autoridade de Deus. E quando ele era um anjo, né, o maioral lá dos anjos e tal, ele tinha uma autoridade. E quando Deus lançou ele para fora, né, da esfera ali de Deus, Senhor Jesus, antes ele podia permanecer. Se a gente ler com cuidado lá, né, Ezequiel, Isaías fala que ele permanecia no Monte Santo de Deus. Né? Ele andava no Éden, jardim de Deus, andava no brilho das pedras. Senhor Jesus, era um lugar muito cheio de glória, muito cheio de coisa. Mas aí depois, agora ele não pode mais permanecer, porque agora é uma esfera de Deus, ele se apresenta, mas depois ele tem que ir embora. Ele não pode ficar ali para sempre mais. Ó Senhor Jesus. Mas ele deveria ter devolvido toda a autoridade, mas ele não devolveu. E Deus não vai ficar discutindo com ele, a gente já viu aqui, né? Senhor Jesus. Deus, o que ele faz? Ele entrega para a igreja. É a igreja que vai subjugar. É um ser que ele olha e fala assim, esse é inferior, esse aí eu vou enrolar fácil. E de repente se torna superior a ele, porque está expressando Deus. Mas ele fica guardando oportunidades. Foi isso que ele fez. Ó, Jó, você não conhece Jó, Senhor Jesus. É como a gente leu aqui para ler com oração, né? João 2. Ele não precisa que alguém dê testemunho a respeito do homem. Ele sabe o que é a natureza humana. O inimigo vem acusar, vem falar, o Senhor já sabe o que aconteceu. Ele sabe. Ó Senhor Jesus, mas o inimigo só pode ver as coisas exteriores. Ele não vê o arrependimento interior, ele não vê a vida de Deus atuando. E aí ele fica ali, procurando oportunidades. Aí ele falou, você não conhece Jó. Se você tirar tudo que Jó tem, quero ver, ele vai falar contra Deus. Senhor Jesus. Aí nessa primeira batalha ele perdeu, porque tirou os bens, tirou as coisas exteriores. Jó aguentou de boa. Senhor Jesus. Mas já começou a entrar um princípio ali em Jó, quando falou, olha, por acaso de Deus vem o bem, de Deus não vem o mal? O Deus, ele não quer fazer maldade, nada disso não. A maldade está fora da presença de Deus. A maldade está naquilo que o inimigo pode fazer. Senhor Jesus. Então ali já começou um pouco de insatisfação, né? Mas mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Ele não pôs a culpa em Deus. Ele falou, Deus deu, Deus tirou,
está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus. Né? Ele se manteve ali, né? Manteve a sua integridade. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, né, que, embora Satanás possa apresentar diante de Deus, ali ele não faz sua vontade, ali é uma esfera. A esfera onde Deus está é uma esfera em que ele tem que obedecer. Ele tem que recuar. A gente viu que o próprio Miguel, né, que hoje é dos maiores dos arcanjos, não pôde contender contra Satanás. Não porque Satanás é mais forte e tal, mas por causa da hierarquia. Deus, ele colocou ali e ele não vai passar por cima daquilo que Deus determinou. A gente pode pegar esse mesmo exemplo com Saul e Davi. Davi já tinha sido ungido rei, mas enquanto Deus não tirou Saul do trono, Senhor Jesus, Davi respeitou Saul. Ele não fez nada contra Saul, porque Saul foi a autoridade de Deus antes dele. E aí a gente vê o princípio de Deus. Quando Saul estava fora da presença de Deus, o que ele fez? Agiu com violência contra Davi. Mas o Senhor sempre livrou Davi. E Davi, mesmo com a faca e o queijo na mão, não usou de violência. Então é nisso que a gente tem que ver o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho de amor. O caminho da presença de Deus é um caminho onde o ego não tem vez, onde o benefício próprio não tem vez. A gente vê ali que se ali Davi acabasse com Saul, ninguém ia reclamar. Né? Tava tudo tranquilo. Mas ele sabia do princípio de Deus. Olha, Deus constituiu, Deus é que tem que tirar. Por isso ele está mostrando para nós que no nosso coração, a gente não pode almejar a posição. É o Senhor que vai fazer todas as coisas. Se ele julgar a gente de maneira adequada. Eu sempre falo isso, a gente precisa ir diante de Deus, ter comunhão com Deus, mas tem coisa que Deus ele não consegue falar conosco por causa da nossa condição. Senhor Jesus. Então ele primeiro tem que lidar com o nosso coração. Então ele lida interiormente. Mas como ele mostrou, Satanás, o que Satanás está sempre fazendo? Andando por aí, rodeando a terra, passeando por ela, para ver o que a gente está fazendo para poder nos acusar, para poder encontrar alguma oportunidade. Aí Deus vai lá e provoca. Por quê? Porque Deus tem uma capacidade muito maior. O inimigo só consegue ver as coisas exteriores. Deus ele vê a realidade das coisas. Então ele provoca. Mas para quê? Para poder mostrar o que está no nosso interior. Então a gente não deve só se preocupar em fazer coisas exteriores para Deus. Ah, vou fazer isso daqui, vou fazer aquilo ali. Não, a gente precisa se preocupar do quanto a natureza de Deus está permanecendo em nós. Do quanto que a gente consegue realmente expressar Deus. Então, ele queria provar para Deus que Deus não conhecia. Ele lidava com as situações do jeito dele. Mas Deus mostrou para ele que é muito superior. Né? Ele perdeu a primeira batalha, né, ali tocando nos bens, aí veio tocar na vida. Né? A gente, né, às vezes perde dinheiro, perde a situação aqui e tal, mas a gente vai indo, com a capacidade de Deus pode recuperar. Mas quando toca no corpo, na saúde, é muito difícil. Senhor Jesus. Aí o que ele mostrou, olha, Jó estava vivendo um estado lastimável, lamentável. E não é difícil, não é fácil, né? É muito difícil passar por tudo isso. Né? Você perder a sua saúde, né? Você não poder realizar isso e aquilo, mas como eu procuro hoje compartilhar coisas que estão próximos a mim. A gente vai perder muita coisa diante de Deus se a gente só avaliar as coisas exteriormente. Se a gente avaliar que um irmão está vivendo ou não no Espírito pelas coisas que ele consegue fazer. Senhor Jesus. Quem quer avaliar a minha vida naquilo que eu consigo ou não fazer, vai olhar para mim e falar, esse irmão está longe de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas só quem realmente está próximo é que sabe se realmente eu estou vivendo diante de Deus ou não. Ó Senhor Jesus. Né? E tudo isso é para a gente ir diante do Senhor. Quando alguém vem falar comigo alguma coisa, o que eu faço? Eu levo diante de Deus. Senhor Jesus. Eu sempre vou ali, Senhor, é o Senhor que está me reprovando alguma coisa, ou isso é acusação do inimigo? Porque o inimigo ele vem para acusar, né? Senhor Jesus. E como eu falei, a característica do inimigo é usar de violência. A característica de Deus é usar o amor, é usar a sua luz, é conduzir o homem para algo interior. O Satanás ele não conseguia entender a intenção de Deus. Deus ele queria tocar no interior de Jó. Ele não se preocupava com as coisas exteriores. O que importa é o interior, não era o que Jó fazia. Ele estava preocupado em tocar no interior. Aí depois Jó pode perceber que ele era arrogante, ele era soberbo, ele achava que sabia tudo a respeito de Deus, Senhor Jesus. Quando na verdade ele percebeu, olha, eu só conhecia de ouvir falar.
mas agora meus olhos te veem. Antes ele achava que Deus tinha que pedir conselhos para ele, mas hoje ele percebe que ele só vai conhecer se ele for diante de Deus e perguntar para Deus. Depois ele reconhece, olha, eu te ouvirei e tu me responderás. Eu te perguntarei e você vai me responder. Então ele percebeu que Deus é quem deve dar conselho. Deus é quem deve dar direção. Ele deve aprender a perguntar e não sair fazendo as coisas do jeito que ele acha. Ó Senhor Jesus. Então Cristo, o que Cristo fez? Ofereceu tudo pelo Espírito Eterno. Colocou tudo na esfera de Deus, uma esfera onde o inimigo não alcança. Por isso que a gente precisa realmente viver nessa esfera, porque o inimigo ele só sabe achar, não sabe de nada. E a gente não pode ter uma vida da igreja de achar, eu acho que essa é a vontade de Deus, eu acho que esse é o caminho, eu acho que com aquele irmão está acontecendo isso. Nós temos que pegar tudo isso e lançar onde Deus está. A nossa preocupação, a nossa oração, a maneira como a gente quer cuidar uns dos outros, a gente tem que pegar isso e lançar diante de Deus. Quando a gente colocar diante de Deus a nossa intenção, né, o desejo, a nossa preocupação, a luz vai brilhar. Só vai restar ali o que é de Deus. Porque se você só lidar com as coisas exteriores, o inimigo vai causar confusão. Deus quer lidar com o interior. Ó Senhor Jesus. E quando Deus ele lida com o nosso interior, o inimigo não tem alcance. Como a gente já viu, o inimigo não tem força nenhuma contra o espírito. Mas não é um espírito humano, mas um espírito humano cheio do Espírito de Deus. É um espírito expressando Deus. Por isso que o Senhor está nos levando a praticar, a viver a palavra profética. A palavra que Deus está falando, a gente está obedecendo. O inimigo tinha dificuldade de obedecer aquilo que Deus falava. Ó Senhor Jesus. Então ele só fica achando que sabe, mas não sabe nada. Deus é que sabe. Ele conhece não só o exterior, mas também o interior. Quando a gente chega a exteriorizar alguma coisa, a manifestar Deus, é porque a vida interior, Senhor Jesus, está cheia. Mas a gente não pode se enganar também. A gente precisa viver diante do Senhor, né? Não só ficar procurando manifestar coisas exteriores, não, eu acho isso, eu acho aquilo, porque para fazer coisas exteriores o inimigo entende. Ele pode nos enganar. Ele já observou, ele já consegue fazer falsos cristãos, né? Falsa palavra. Senhor Jesus, porque ele observa, ele é muito inteligente, ele vive de rodear. Ó Senhor Jesus. Mas contra as coisas de Deus, contra as coisas interiores, ele não sabe nada. Por isso a gente precisa aprender a viver no Espírito. Por isso que hoje ele quer manipular os filhos de Deus a ficar só ouvindo coisas exteriores. Ó, isso aqui não é bom, isso aqui você não vai gostar, ó, isso aqui você vai perder. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender realmente com essa lição de Jó, né? Não blasfemou contra Deus. As coisas são de Deus. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora tem pessoas que recebem coisas de Deus e valorizam mais as coisas do que Deus. Eu perco Deus, mas não perco isso aqui que Deus me deu. Ó Senhor Jesus. A gente não pode ser assim, né? O viver, as coisas que o Jó passou não foi fácil. Hoje é fácil para a gente julgar, olhar isso, olhar aquilo. Mas a gente precisa realmente perceber, olha, Deus ele proporcionou tudo isso, ele permitiu, Senhor Jesus, para realmente mostrar o interior. Tirar Jó do achismo, né? De uma esfera onde o inimigo podia alcançar. Depois disso a gente não vê mais, né? O inimigo, ele depois que Jó conseguiu tocar nas coisas espirituais, conseguiu se voltar ao Senhor, não deu mais nenhuma brecha, aprendeu a ter comunhão com Deus. E é isso que o Senhor ele quer. Senhor Jesus, tem cristãos às vezes que persistem no mesmo erro, fica ali, e o inimigo vai aproveitando essas oportunidades. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele é a sabedoria, e ele quer nos dar essa sabedoria, mas ele quer nos dar um espírito. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, para a gente compreender, para a gente viver, né, aquilo que ele determinou. E é assim que a gente vai manifestando Deus, né, e tirando o terreno do inimigo. Senhor Jesus, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Quando a vontade de Deus é feita, quando o reino é trazido, está fora da esfera do inimigo, como mostrou aqui. Ele pode até ir no monte da congregação, mas lá ele não faz a vontade dele. Lá ele tem que obedecer a Deus. Então quando você traz a esfera de Deus, né, a vida de Deus, a manifestação da autoridade de Deus, aquele lugar se tornou o monte de Deus, se tornou o lugar de Deus. Então ali ele não tem autoridade. Ó Senhor Jesus. Ele viu Jó prosperando, talvez ele olhasse, ficasse com raiva e quisesse fazer alguma coisa. Mas enquanto Deus não permitiu, ele não pôde fazer nada. Porque
Jó estava na esfera do alcance de Deus, embora precisasse ter mais comunhão, né? Fizesse algo ali, mas Deus que resolveu todas essas coisas. Ele apresentou, olha, você conhece meu servo Jó? O negócio é o seguinte, ele está vivendo muito pelas coisas exteriores, mas eu quero trazer ele mais para perto de mim. Ó Senhor Jesus. Mas isso estava no coração de Deus e o inimigo não entendeu. Ó Senhor Jesus. Ele não conheceu Cristo. Ele não viu aquilo que Cristo fez, porque Cristo colocou na esfera onde Deus está. Senhor Jesus. Ele não tem acesso a essa esfera, por isso ele não entende. Por isso que a Bíblia mostra para nós que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor Jesus. Porque é uma esfera onde o inimigo pode atuar. Ora vai dar certo, ora não vai dar. Ora vai dar certo e vai ser coisa que o inimigo está te conduzindo para longe de Deus. Ora vai dar errado para ele te conduzir para longe de Deus. Senhor Jesus. Porque está na esfera terrena. Agora, quando eu estou ligado nas coisas celestiais, tudo que eu fizer aqui vai ser colocando a autoridade de Deus. E quando isso acontece, ele não entende. Ele não consegue mexer. Ele mexe no negócio aqui, agora eu vou abalar. E não abala. Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. E a gente precisa viver diante de Deus. A gente precisa perceber tudo aquilo que Cristo fez, mas não na esfera terrena. Aquilo que Cristo fez na esfera celestial. Ele só cumpriu as coisas na esfera terrena porque tinha a bênção celestial. Tinha o céu por trás. O próprio Nicodemos falou para Jesus, olha, ninguém consegue fazer isso que você faz se Deus não estiver com ele. Ó Senhor Jesus. E é isso que tem que perceber. Tem as coisas da esfera de Deus, só tem como ser realizada se Deus estiver ali. Se a vontade de Deus, se a autoridade de Deus for manifestada. É assim que a gente retira tudo da mão do inimigo. Assim que a gente lida com todas as coisas exteriores, colocando tudo debaixo daquilo que é interior. Colocando tudo debaixo da vida de Deus. Por isso que Cristo falou que ele, para ser o cabeça, ele colocou todas as coisas debaixo dos pés e entregou para a igreja. É a igreja que vai lidar com isso. Não são seres humanos individuais, mas é a igreja, aquele que está atuando em prol do corpo, em prol da edificação. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa realmente viver em Cristo. Viver naquilo que Ele fez e que Ele entregou diante de Deus, na esfera de Deus, onde Deus está. É ali que a gente tem que viver, diante do Senhor, diante da sua vontade, diante da sua autoridade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.